Em 1982, o SBT estreou por aqui Os Ricos Também Choram, um clássico absoluto das novelas mexicanas, protagonizado por Verônica Castro e Rogério Guerra. Desde então, não apenas a emissora do Silvio Santos, mas muitas já trouxeram para o Brasil as tramas que tanto amamos. Só que muita coisa que fez sucesso no passado ficou inédita por aqui. Hoje o Almanac Latino relembra as novelas clássicas dos anos 80 que nunca passaram no Brasil. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanac Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Quer estar sempre por dentro de tudo que rola no nosso canal? É bem simples, basta se inscrever. Acionando este sininho, o YouTube te avisa sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Mas o vídeo novo de hoje é sobre coisa velha, ou melhor, sobre as novelas antiguinhas que se tornaram clássicas no gênero. Em 1980, uma mulher ousada escandalizou o México. Estou falando da protagonista de Colorina, uma produção de Valentim Pimstein, estrelada pela diva Lucía Méndez, no papel de uma prostituta que se apaixona por um homem casado. A heroína, que passava bem longe das mocinhas bondosas e virginais, deixou o público chocado. Na época, a novela, que era exibida às 9h30 da noite, foi proibida para menores de 18 anos. A Televisa chegou a mover Colorina da emissora, a exibindo num canal alternativo. Só que o êxito era tanto que não teve jeito. A trama voltou para o canal principal. A partir daí, Colorina era a novela das 11 da noite. Só que você deve estar pensando, nossa, deve ser nível Verdades Secretas ou Chica da Silva. Que nada, nunca teve uma cena forte ou explícita na novela. O que escandalizava era principalmente o contexto da história que chocava o público mais conservador. Segundo a imprensa, até a mãe do presidente do México na época estava entre aqueles que pediram a censura da trama. Ela dizia que exibir Colorina era uma agressão à moral familiar. No Brasil, nós tivemos contato com essa história através do remake dela, que se chamou Salomé, com Edith Gonzalez e Guy Ecker. Apesar da versão de 2001 ter feito muito sucesso e ser bem legal, diria que ela é até mais conservadora que Colorina. Em Salomé, a protagonista é vendida como uma dançarina de cabaré, enquanto na versão com Lucía Méndez, ela é de fato uma prostituta, o que, convenhamos, choca muito mais a audiência. Sabe o ator Salvador Pineda? Você pode não acreditar, mas ele já foi um galã de novelas. Em Bianca Vidal, ele viveu o protagonista José Miguel, um professor de geografia que dá aulas para nossa mocinha, que dá título à novela. Essa produção, de Valentim Pimstein, de 1982, é baseada numa radionovela de Inés Rodena e traz a primeira protagonista de uma longa trajetória para a grande Edith Gonzalez. Diferente de Colorina, que citei aqui, Bianca Vidal é uma novela bem inocente. A produção é toda em estúdio, no entanto, fez um tremendo sucesso nas tardes. Boa parte desse êxito foi por causa da vilã, vivida por Rocío Banquels. A Televisa estava tão satisfeita com a novela que encomendou mais capítulos. O que fizeram? Adicionaram um outro trecho criado por Inés Rodena. Quando tudo ia bem para Bianca, ela perde a memória e a vilã assume uma nova identidade. Em 1995, o produtor Juan Osório realizou uma nova versão dessa história. Maria José foi protagonizada por Cláudia Ramírez e Arturo Peniche. Uma curiosidade: como a Televisa não queria pagar direitos ao adaptador Carlos Romero, que fez Bianca Vidal, a trama de Maria José só utilizou elementos que já estavam na história original de Inés Rodena. Por exemplo, essa parte que Bianca Vidal perde a memória não aparece na versão de 95, que, por sinal, chegou ao Brasil através da CNT. Em 1982, a atriz Ana Martin viveu uma mocinha que fingia ser homem
homem, na novela Gabriel e Gabriela, da produtora Patrícia Lozano. Essa trama é inspirada na personagem criada pela escritora Yolanda Vargas Dulce. Gabriela é uma garota pouco feminina. Ela finalmente desperta para o amor, mas sofre uma grande decepção. A partir daí, finge ser um rapaz, Gabriel, até que se apaixona novamente e precisa equilibrar a farsa desse personagem que ela inventou. Hoje em dia, essa trama seria até polêmica. Em um momento da novela, um dos galãs tenta matar o suposto Gabriel, que ele chega a pensar ser um homem se vestindo de mulher, e não o contrário. Ou seja, o galã hoje, talvez, seria acusado de homofobia. Mas a trama, na verdade, tem outra pegada, mais um estilo Pequena Travessa. E a única polêmica da época ficou pro final. Construído o triângulo amoroso, não se soube com quem a mocinha se casou no final da novela. Só se vê o casamento e a noiva, mas o escolhido por Gabriela ficou desconhecido por muitos anos. Décadas depois, em um vídeo da plataforma Blim, que é o equivalente ao Globoplay da Televisa, Ana Martin revelou que a mão masculina que aparece no casamento era do ator Jorge Rivero, que vivia o primeiro amor da mocinha. Eu não sei você, mas eu particularmente acho a Ana Martin vestida de menino a cara da Maria Antonieta de las Nieves, quando interpretava meninos nos episódios do Chapolin. Em 1983, o produtor Ernesto Alonso trouxe pela primeira vez, em formato de telenovela, uma história bem conhecida pelos brasileiros da autora Caridad Bravo Adams, Bodas de Ódio. Essa trama de época traz um triângulo amoroso formado por Christian Bach e os atores Miguel Palmer e Frank Moro. Eu não vou explicar a trama, porque ela, como eu disse, já é bem conhecida por aqui. Isso porque já tivemos duas versões dela exibidas no Brasil. Em Amor Real, de 2003, o triângulo amoroso é formado por Adela Noriega, Fernando Colunga e Maurício Islas. Já em O Que a Vida Me Roubou, produzida em 2013, os papéis principais cabem a Angelique Boyer, Sebastián Rulli e Luiz Roberto Guzmán. Essa última se passa na atualidade, mas uma curiosidade que eu já compartilhei aqui com vocês é que, embora tanto Bodas de Ódio quanto O Amor Real sejam de época e adaptadas pela mesma escritora, Maria Zaratini, elas são ambientadas em períodos diferentes da história. E focando em Bodas de Ódio, ela começou às 6h30 da tarde no México. Só que, devido ao grande sucesso que ela estava fazendo, foi promovida para um horário mais nobre, às 9h30 da noite. Ela ainda foi a grande vencedora dos prêmios TV e Novelas do ano seguinte. Ernesto Alonso e Maria Zaratini se reuniram mais uma vez com a estrela de Bodas de Ódio, Christian Bach, para um clássico ainda maior, dessa vez em uma história original. De Pura Sangre traz uma trama bem ousada para o ano de 1986. A protagonista, Florência, está presa em um casamento sem amor e sem sexo. Paralelo a isso, o herói se faz passar por um trabalhador na fazenda para investigar quem roubou a herança dele. A principal suspeita é justamente Florência, que, infeliz na vida amorosa e sexual, está muito atraída pelo novo peão. Essa é uma das muitas novelas reunindo o casal Christian Bach e Humberto Zurita, que também foram um casal na vida real. Eles chegaram a ter a própria produtora audiovisual nos anos 90 e ficaram casados até 2019, quando Christian Bach faleceu aos 59 anos de idade. A atriz sofria de uma doença degenerativa nos ossos e morreu vítima de uma parada respiratória. Voltando a De Pura Sangre, notem que a história fala, entre outras coisas, de um tema universal, mas pouco comum nas novelas, ainda mais nos anos 80, o desejo sexual. Claro, isso aparece de uma forma muito, mas muito subliminar, já que a novela foi exibida em uma época muito conservadora. A autora Maria Zaratini reescreveu essa trama em 97, no remake La Jaula de Oro, com Edith Gonzalez e Saul Lisasso, mas que foi um grande fracasso. Outra versão veio em 2012, através do produtor Carlos Moreno. Amor Bravio é uma adaptação
adaptação bem livre, protagonizada por Silvia Navarro e Cristian de la Fuente. Embora seja uma novela que eu goste bastante, eu acho que as adaptadoras tiraram demais o marido impotente do centro das vilanias. Em De Pura Sangre, ele é o grande obstáculo entre os protagonistas. Na trama original, esse casamento não consumado é o principal tema. Já em Amor Brasil, a herança roubada centraliza a ação. Em 1985, o produtor Valentim Pimstein transformou o público em detetive para adivinhar quem era o verdadeiro assassino na novela Vivir um Pouco, protagonizada por Angélica Aragón e Rogério Guerra. A história da mulher que passa 20 anos presa injustamente e volta para investigar o verdadeiro culpado desse crime também é bem conhecida dos brasileiros. Afinal, Vivir um Pouco é a primeira versão mexicana de A Madrasta, com Vitória Rufo e César Évora. As duas tramas são bem semelhantes. Eu diria que a principal mudança é mesmo a revelação do assassino. Para quem viu A Madrasta, lembra que o assassino era Demétrio, vivido pelo ator Guillermo Garcia Cantú. Em Vivir um Pouco, a verdadeira criminosa seria o personagem correspondente a Daniela, vivida por Cecília Gabriela na versão de 2005. Sobreviver um Pouco, originalmente, se chamaria Morir um Pouco. Rogério Guerra foi um dos grandes incentivadores para convencer os produtores a entregar o papel da protagonista para a atriz Angélica Aragón. Ele fez bem, já que a estrela ganhou o prêmio TV e Novelas de melhor atriz do ano por este papel. Em 1989, uma novela surpreendeu muita gente. Produzida por Juan Osório para o horário das 6:30 da tarde, Mi Segunda Madre chegou a dar uma audiência maior que as novelas do horário estelar. A trama protagonizada pela querida Maria Sorté conta a história de Daniela, que está casada com um grande picareta, até que um dia ela se dá conta disso e manda o marido para a prisão. Tempos depois, Daniela se apaixona novamente, só que o novo amor da protagonista já tem uma filha, que demora um bom tempo até aceitar Daniela na família como uma segunda mãe. Os anos se passam e quando tudo parecia ir bem, o ex-marido da heroína retorna usando justamente a enteada de Daniela como instrumento da vingança dele. Segundo Eric Von, o escritor responsável pela adaptação, a história foi encomendada pelo produtor Valentim Pimstein. Ao ler o material original, ele decidiu usar apenas o básico, a questão do viúvo que volta a se casar e tem uma filha. Todo o resto foi uma invenção do novo escritor. Eric Von é inclusive o responsável por certas ousadias. Na novela, ao passar anos na prisão, o vilão chega a ter um relacionamento homossexual dentro da cadeia. Claro, dentro dos limites do horário. Além disso, em um momento da trama, o galã engravida a amiga Falciane da filha dele. Nada disso apareceu na versão de 2013, Por Siempre Mi Amor. Embora baseada na adaptação de Eric Von, o remake protagonizado por Susana Gonzalez e Guy Ecker eliminou esses pontos mais polêmicos da versão de 89. Henrique Nove, o galã de Mi Segunda Madre, prometeu que se a novela atingisse índices absurdos de audiência, daria uma festa gigante em um hotel. Teve que cumprir a promessa. O êxito da trama se repetiu em muitos países, mesmo em alguns que nem têm tradição em novelas mexicanas, como a Rússia. Eu não sei você, mas eu adoro descobrir essas pérolas do passado. Inclusive, algumas delas você encontra até no YouTube. Claro que não deu pra falar de todas. Numa dessas rola até uma parte 2 desse tema. Se você curtiu esse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar e comentar. Até mais!